Existe um superpoder que foi esquecido pela sociedade moderna. Não é a força física. Não é a inteligência acadêmica. Não é o dinheiro. É algo muito mais raro e, por isso, muito mais perigoso. A capacidade de não sentir nada quando o mundo espera que você desmorone. Neste exato momento, a grande maioria das pessoas que você conhece são escravas. Elas não usam correntes de ferro, mas são prisioneiras da própria biologia. Se você as insulta, elas atacam. Se você as elogia, elas sorriem. Se você as ignora, elas se desesperam. Elas são autômatos. Marionetes cujas cordas estão expostas para qualquer um puxar. Um chefe tóxico, um parceiro manipulador, um amigo invejoso, qualquer um que saiba qual botão apertar pode sequestrar a mente dessas pessoas em segundos. E você? Seja honesto. Quantas vezes você perdeu uma oportunidade porque falou o que não devia na hora da raiva? Quantas noites você perdeu remoendo uma discussão que já acabou? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não, apenas para evitar um desconforto momentâneo? A verdade brutal é que a emoção descontrolada é a maior sabotadora do sucesso humano. A história não é escrita pelos que gritam mais alto ou pelos que choram com mais facilidade. A história é escrita, dominada e moldada pelos frios, pelos calculistas, por aqueles que diante do incêndio não correm, mas calculam a direção do vento. Ser frio e calculista não significa ser um psicopata. Não significa ser uma pessoa má. Essa é a mentira que contaram para que você continuasse fraco e reativo. Ser frio na essência da estratégia de poder significa ter soberania emocional. Significa que existe um espaço entre o que acontece com você e a sua reação. E é nesse espaço que reside o seu poder. Hoje nós vamos matar a sua versão reativa. Vamos dissecar a anatomia do autocontrole absoluto. Eu vou te guiar através de 8 passos práticos, não teóricos, para você deixar de ser uma folha ao vento e se tornar a rocha que quebra a onda. Mas aviso: este caminho é solitário. Quando você para de reagir, as pessoas ficam confusas. Depois, ficam intimidadas. E, finalmente, elas se submetem à sua gravidade. Se você está pronto para assumir o controle total da sua mente e das situações ao seu redor, desligue as distrações. O que vamos discutir agora é a diferença entre ser uma peça no tabuleiro ou ser o jogador que move as peças. Vamos começar pelo princípio fundamental. A regra 0. Antes dos passos, você precisa entender a natureza do cálculo. O homem calculista não adivinha. Ele observa. Enquanto a sala está cheia de ruído, de egos inflados brigando por atenção, de pessoas desesperadas para provar seu valor, o estrategista está em silêncio. Ele está coletando dados. Ele entende que informação é munição, e emoção é o gatilho que desperdiça essa munição. A partir de agora, quero que você visualize sua mente como uma fortaleza. Até hoje, os portões estavam abertos. Qualquer um entrava, sujava o chão, quebrava os móveis e ia embora, deixando você para limpar a bagunça emocional. Hoje nós fechamos esses portões. Ninguém entra sem permissão. Ninguém afeta seu estado interno sem o seu consentimento. Vamos aos passos para a frieza estratégica. O erro número 1 das pessoas fracas é a velocidade. Elas têm pavor do vácuo. Se alguém faz uma pergunta, elas respondem imediatamente. Se alguém faz uma acusação, elas se defendem no mesmo segundo. Essa necessidade de preencher o tempo mostra insegurança e submissão. O primeiro passo para ser frio é introduzir o delay tático. A partir de hoje você nunca mais responderá imediatamente a uma provocação, a uma pergunta complexa ou a uma crise. Você vai criar um intervalo artificial. Quando alguém te pressionar, você não fala, você olha. Você conta mentalmente. 1, 2, 3. Esse silêncio de 3 segundos tem um efeito devastador no subconsciente do outro. Ele quebra o ritmo da pessoa. Ela esperava uma reação, e você deu a ela o nada. Nesse intervalo, você não está apenas ficando quieto, você está processando. Por que ele disse isso? O que ele ganha com isso? Qual a melhor resposta para me dar vantagem?
O homem comum reage. O homem calculista processa e então responde. A diferença de tempo é de apenas 3 segundos, mas a diferença de poder é infinita. Quem tem pressa entrega o jogo. Quem espera controla o tempo. Seus olhos e sua boca são os maiores traidores das suas intenções. Você pode estar em silêncio, mas se sua testa franze quando você está preocupado, ou se você sorri nervosamente quando está inseguro, você já perdeu. As pessoas leem microexpressões instintivamente. Ser calculista exige o domínio da face em branco. É a habilidade de relaxar os músculos faciais a ponto de se tornar ilegível. Imagine que você está em uma negociação e recebe uma proposta terrível. A reação natural é fazer uma careta de desgosto. O homem frio mantém o rosto inalterado. Isso aterroriza o oponente. Ele não sabe se você amou ou odiou. Ele começa a duvidar da própria proposta. Ele começa a falar mais para tentar te decifrar. E ao falar mais, ele te dá mais informações. Pratique isso no espelho. Elimine o sorriso de aprovação automática que você usa para agradar os outros. Elimine a testa franzida de preocupação. Torne-se um espelho. Quando as pessoas olham para você e não veem uma emoção refletida, elas veem a si mesmas. E isso gera respeito imediato. A maioria vê o silêncio como algo passivo, um vazio que precisa ser preenchido. O estrategista vê o silêncio como uma arma ofensiva. Pessoas inseguras não suportam o silêncio. Se houver uma pausa na conversa, elas começam a falar bobagens, revelam segredos, fazem concessões que não deveriam apenas para acabar com o desconforto. Você vai usar isso contra elas. Em uma situação tensa, faça uma pergunta difícil e depois que a pessoa responder ou tentar responder, continue olhando para ela em silêncio. Não balance a cabeça. Não diga, aham. Apenas olhe. A pressão do seu silêncio fará com que a pessoa continue falando. Ela vai tentar justificar a resposta, vai se enrolar, vai entregar a verdade que estava tentando esconder. Maquiavel sabia. Quem controla o silêncio da sala, controla a sala. Aprenda a ficar confortável no desconforto dos outros. Deixe que eles se afoguem nas próprias palavras enquanto você permanece seco na margem, apenas observando. Vivemos na era do excesso de compartilhamento. As pessoas postam onde comem, com quem dormem, o que sentem e quais são seus planos. Isso é suicídio estratégico. Quanto mais as pessoas sabem sobre você, mais previsível você se torna. E se você é previsível, você é controlável. Para ser calculista, você precisa impor uma dieta da informação rigorosa sobre a sua própria vida. Pare de contar seus planos antes que eles se concretizem. Pare de desabafar suas fraquezas com pessoas que não provaram lealdade absoluta. Seja vago sobre seus passos. Quando perguntarem, o que você vai fazer? Responda, estou avaliando algumas opções. Crie uma névoa ao seu redor. O mistério é um componente fundamental do carisma e do poder. Quando as pessoas não sabem exatamente o que você está pensando ou fazendo, elas preenchem as lacunas com a imaginação delas, geralmente atribuindo a você mais competência e inteligência do que talvez você tenha. Deixe-as imaginar. A maioria das pessoas está tão ocupada pensando no que vai dizer a seguir que não escuta o que está sendo dito. Elas estão presas no próprio ego. O homem frio e calculista inverte essa equação. Ele fala 20% do tempo e observa 80%. Mas não é uma observação passiva. É uma varredura ativa. Enquanto todos olham para quem está falando, você deve olhar para quem está ouvindo. Como a esposa reagiu quando o marido contou aquela piada? O sócio ficou desconfortável quando falaram sobre dinheiro? Quem olhou para quem quando o chefe entrou na sala? A verdade nunca está nas palavras. A verdade está nos olhares trocados, nos pés inquietos embaixo da mesa, na mudança de tom de voz. Ao treinar sua mente para focar nos detalhes externos em vez do seu ruído interno, você ganha uma visão de raio-x das dinâmicas sociais. Você saberá quem está mentindo, quem está traindo e quem é leal.
muito antes de qualquer palavra ser dita. Aqui entramos no nível profundo da psicologia. A principal razão pela qual você perde o controle emocional é porque você está apegado demais a um resultado específico. Você precisa que aquela pessoa goste de você. Você precisa fechar aquele negócio. Você precisa ganhar aquela discussão. Esse precisar é a raiz da sua fraqueza. Quem precisa tem medo de perder. E quem tem medo, age de forma irracional. A postura calculista exige o desapego absoluto. Você faz o seu melhor movimento, executa sua estratégia com perfeição, mas você não vincula sua estabilidade emocional ao resultado. Se você ganhar, ótimo. Se perder, é apenas um dado a mais para ajustar a próxima estratégia. Quando você entra em uma sala disposto a ir embora sem nada, você se torna a pessoa mais poderosa da sala. Porque você é inegociável. Você não pode ser comprado nem ameaçado, porque sua satisfação interna não está à venda na mesa de negociações. Adote a mentalidade: eu prefiro vencer, mas não tenho medo de perder. Isso te torna intocável. Como controlar alguém que está agressivo ou tentando te dominar? Não lute contra a força. Use a força dele contra ele mesmo. A técnica do espelho é simples. Reflita o comportamento ou as palavras da pessoa de volta para ela, mas de forma neutra. Se alguém grita e te acusa, em vez de gritar de volta, você calmamente repete as últimas palavras dela em forma de pergunta. Você é um incompetente que não sabe fazer nada. Você responde calmo: eu não sei fazer nada? Isso força a pessoa a ouvir o absurdo do que ela acabou de dizer. Ou então, espelhe a linguagem corporal. Se a pessoa cruza os braços e se fecha, você faz o mesmo sutilmente. Isso cria uma conexão subconsciente ou, no caso do conflito, mostra que você não está intimidado. O espelho serve para mostrar ao outro: eu vejo você, e você não me afeta. É uma forma de validação calculada que desarma a hostilidade sem que você precise baixar seu nível. Muitos acham que ser frio é não ter empatia. Errado. O psicopata não tem empatia. O estrategista tem empatia cognitiva. Você não precisa sentir a dor do outro, pois isso pode te atrapalhar. Mas você precisa entender exatamente o que o outro está sentindo. Por que ele está com raiva? Qual é o medo profundo dele? É medo de parecer fraco? É ganância? Use essa compreensão fria para prever o próximo movimento dele. Se você sabe que seu oponente é vaidoso, a estratégia calculada é elogiá-lo para que ele baixe a guarda. Se você sabe que ele é inseguro, a estratégia é o silêncio para deixá-lo ansioso. A empatia aqui não é para chorar junto. É para mapear o terreno. Entenda as emoções alheias melhor do que eles mesmos, e você poderá conduzi-los para onde quiser, como um pastor conduz o rebanho, sem que eles percebam que estão sendo guiados. Chegamos ao fim. Mas ouvir isso não muda nada. A informação sem aplicação é apenas entretenimento mental. O mundo lá fora não vai mudar. As pessoas continuarão sendo irracionais, emotivas, caóticas e injustas. A engrenagem da reatividade continuará tentando te puxar de volta para o drama. Amanhã, quando você sair de casa, o teste vai começar. Alguém vai te fechar no trânsito. Um colega vai fazer um comentário passivo-agressivo. Um plano vai dar errado. Nesse momento, você sentirá o calor subir pelo pescoço. A vontade de explodir, de reclamar, de ser a vítima. É nesse milissegundo que a batalha é vencida ou perdida. Lembre-se deste conteúdo. Lembre-se do delay tático. Lembre-se da face em branco. Respire. Mate a reação. Acione o cálculo. Pergunte-se: o que um mestre estratégico faria agora? E então, haja com frieza. Você vai perceber que, ao controlar a si mesmo, o caos ao redor parece desacelerar. O mundo fica mais lento, mais nítido, mais gerenciável. Isso é poder. Não é sobre ser um monstro. É sobre ser um homem ou uma mulher que decidiu parar de ser uma folha na tempestade. Seja frio. Seja calculista.
E acima de tudo, esteja no controle. Se este conteúdo foi uma pílula difícil de engolir, mas necessária para você, deixe seu like. Isso mostra que você faz parte da minoria que busca a verdade e não o conforto. Inscreva-se no canal para continuar recebendo os códigos que a sociedade tenta esconder de você. O silêncio é sua melhor resposta. Até a próxima estratégia.